aqui uma palavra para você. Aqui em João 8, diz assim: Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. Entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Falaram ele a Jesus. Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Porque se Jesus fosse contra a lei de Moisés, Jesus é quem seria apedrejado. Porque era crime e contra a lei de Moisés. Isto diziam eles, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo Jesus e não vendo a ninguém, além da mulher, foi embora todo mundo. Perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha que palavra. Veja que aqueles homens, eles tinham pecado. Eles estavam no pecado. E se acharam no direito de condenar a mulher que estava na mesma condição que ele. Porque o ser humano é assim. O Pai Nosso diz: perdoe as nossas ofensas, dívidas, ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Falando do pecado, da ofensa, da situação que houve entre os dois. No Pai Nosso, a pessoa ora assim: perdoe as minhas ofensas, assim como tenho perdoado a quem me tem ofendido. Ou seja, a pessoa que cometeu um erro, ela quer ser perdoada. Ou não. Qualquer pessoa que comete um erro, ela quer o perdão. Ela quer que compreenda, que entenda, que venha pesar a situação dela. Ela estava nervosa, ela perdeu a cabeça, ela estava no calor da emoção, ela não sabia, enfim, ela pediu desculpa depois, etc. e tal. Então, quem comete o erro quer perdão. Mas nem sempre a pessoa que quer o perdão sabe dar. Nem sempre a pessoa que quer ser perdoada pelo erro que cometeu, quer que compreendam ela, entendam ela. Nem sempre essa mesma pessoa quer perdoar. E é por isso que ela recebe na mesma medida. Porque à medida que eu medir, eu serei medido. Se eu estou tratando os outros com engano, eu serei enganado. Se eu estou tratando as pessoas com a mentira, da mesma forma vão tratar
comigo. Eu vou receber na mesma moeda. Eu vou receber da mesma forma. Se eu estou desprezando, eu serei desprezado. Então, há pessoas que estão colhendo o que, na verdade, elas são. Mas elas não querem para elas, mas dão para os outros. Muito bem. Aqueles homens tinham um monte de pecados. E eles queriam condenar a mulher que cometeu o erro. E não apenas isso. Queriam acusar Jesus. Aquilo ali foi uma trama, uma armadilha. E Jesus, pela luz de Deus, Pai, deu uma palavra que não foi contra a lei, mas que resolveu o problema. Tá bom. Vocês querem apedrejar elas? Ela, fique à vontade. Quem não está em pecado, porque uma coisa é ser pecador. Todos nós somos pecadores. Mas outra coisa é viver na prática do pecado. Eu sou um pecador que não quero mais viver na prática do pecado. Eu escolhi sepultar os meus pecados, abandoná-los e seguir uma fé com Jesus. Agora, se você escolheu isso ou não, isso é problema seu, não meu. Se você vive no pecado, saiba que esse pecado te separa de Deus. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados e iniquidades vos separa de Deus. É como um manto sobre o rosto que você clama a Deus e Deus não te ouve. Sem falar de que se você vive no pecado, cedo ou tarde, quando você partir desse mundo, você não vai ter direito a viver eternamente com Deus. Porque o salário do pecado é a morte eterna, separado de Deus. Por isso que seguir Jesus não é para qualquer um, é para quem crê, é para quem quer. Então aqueles homens viviam no pecado. E quem acusou eles? A própria consciência. Então, todo ser humano tem uma consciência. O que é a consciência, pastor? A voz de Deus dentro da pessoa. Que sempre vai dizer para ela, olha, você está sendo egoísta. Você está sendo ingrata. Olha, não é maneira de agir. Isso não é maneira de agir. Não deixa esse ódio te destruir. Não vai por esse caminho da vingança. Cuidado com essa companhia que você anda. Não faz isso, não trai, não engana. A consciência sempre avisa a pessoa que aquela desonestidade, aquele caminho é errado. Mas há quem ignore a consciência e segue o quê? Errando. Eles saíram porque foram acusados pela consciência. Eles entenderam o seguinte, realmente, eu não tenho moral para apedrejar essa mulher, porque eu estou na mesma condição que ela. Mas eles não se arrependeram. A mulher se arrependeu. O que Jesus falou para ela? Vai e se der, você faz a coisa certa. Não. Vai, não peques, mas para não suceder coisa pior. Então, errar é humano, mas insistir no erro é tolice, é idiotice. Se eu estou vendo que o modo de vida que eu estou vivendo me faz uma pessoa deprimida, triste, vazia, insegura, eu vou continuar nesse caminho para quê, meu Deus do céu? Se eu sei que o tipo de pessoa que eu me envolvo, o tipo de vida que eu levo, a maneira que eu vivo, que nada tem a ver com as coisas de Deus, está a me destruir, por que eu vou insistir nisso? Vai e não peque mais, larga essa vida, larga a amante, o amante foi o que Jesus quis dizer para ela, larga o amante, larga a droga, larga a prostituição, larga o vício, larga a mágoa, larga as más companhias, larga a safadeza. Só que o pecado dela era o adultério, era que ela se envolvia com pessoas casadas. Ela tinha que largar, como ela largou e seguiu Jesus. Ela abandonou o pecado e abraçou a vida com Jesus. Então, senhor, senhora, nesta tarde, Jesus diz o mesmo para nós.
vai e não peques mais. Você tem a chance hoje de continuar fazendo a coisa errada e sofrer aqui na terra por isso e morrer sem salvação, porque o salário do pecado é a morte eterna. Mas você tem a oportunidade de emendar os teus caminhos, de se consertar com Deus, abraçar a fé em Jesus e mudar a história da tua vida. A decisão está nas mãos de quem? De Deus. Do mal, do diabo, está nas suas mãos. Por isso que não existe destino. Existem escolhas certas que levam ao lugar certo e escolhas erradas que faz a pessoa sofrer. Cada um faz a sua. Amém? Mas lembre sempre dessa voz de Jesus dizendo: vai e não peques mais.